A gente está abrindo, então, a parte de História do Sem Fé, a partir de agora. Hoje nós vamos ter uma palestra com a professora Raquel Hoffmann. A professora Raquel é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, bolsista pelo CNPq de outubro de 2016 a fevereiro de 2020, mestra em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora membro do Grupo de Estudos Medievais Portugueses, GEMPO, desde 2013, possui graduação em História pela Universidade Gama Filho, em 2011, e tem como experiência a área de História com ênfase em História Medieval, História Política e História das Mulheres e História de Gênero. A professora Raquel vai fazer a fala dela agora. Peço que vocês mandem no chat as perguntas, tá? Peço de verdade que mantenham seus microfones fechados durante a exposição da professora. E no final eu vou recolhendo aqui as perguntas que foram mandadas no chat, repasso para a Raquel e ela vai respondendo. Ok? Eu logo mais já mando aqui no chat também a listinha de presença para quem precisar de certificado, essas coisas, tá? Se você não tem interesse em certificado, não precisa assinar ela, certo? Mas acredito que, como todo bom aluno, né, vocês têm interesse em certificados, certo? Então Professor, é isso. Fala, meu querido. só uma dúvida, referente a lista de presença. Hum, Eu fui nas palestras de ontem, só que eu não assinei a lista, tipo, eu não consegui assinar a lista porque deu erro no servidor, alguma coisa assim, eu não consegui entrar no site. Daí, como tá. que eu faria para reivindicar o certificado? Ou não consigo mais, tipo, porque já deu tempo, as Cara, coisas. se você vai participar hoje, amanhã, você tem participação suficiente para pedir o certificado. Então, se você conseguir preencher hoje, amanhã, sem problema nenhum. Caso Ah, contrário, conversa comigo depois, tá bom? entendi. É que eu pensei que fosse um certificado por palestra, mas é para toda semana, É né? para sem fé inteira. Tá Ah, tá, bom? certo. Obrigado, professor. Obrigado. De nada. Raquel, fica à vontade, a casa é sua, tá bom? Qualquer coisa eu estou à disposição aqui para você. Tá joia. Obrigada, professor Diego. Boa noite a todos. Obrigada por me receberem aqui na Semana de Educação e Arte da Univap. Então, vamos às apresentações. Como o professor Diego disse, meu nome é Raquel e eu vim falar para vocês um pouco sobre a história das mulheres e sobre como nós podemos detectar as mulheres nas fontes históricas. Eu abro a minha comunicação falando que uma citação de Virginia Woolf, que ela menciona que durante muito tempo, anônimo foi uma mulher. Então, o que a Virginia Woolf queria dizer com isso? Que por muito tempo nos documentos, muito tempo na história, muito tempo na política, muito tempo na sociedade em si, quem não tinha rosto era geralmente a mulher produzindo algum conhecimento, fazendo algum tipo de participação, porque essa participação era nublada, né, por todo um contexto social, sociopolítico, econômico, enfim. Eu quero abrir, então, a introdução com a problemática das mulheres. Quero dizer para vocês que a proporção, se a gente for pensar em termos numéricos, considerando as designações de nascimento das pessoas, a proporção de homens e mulheres no mundo é de 1 para 1, aproximadamente, de acordo com o Banco Mundial. Ou seja, a população mundial ela equipara-se quando nós nos dividimos em termos numéricos, mas esse quadro muda quando nós observamos as proporções de participação dessas pessoas nas estruturas econômicas, na participação na vida pública, na tomada de decisões, na saúde, na educação, em todas as áreas de trabalho, e, claro, também nos direitos humanos, nos jurídicos e civis de meninos e mulheres. Isso significa que, ainda que nós sejamos numericamente equiparáveis, homens e mulheres ocupam lugares sociais diferentes, designados e discriminados pelo patriarcado através de machismo e misoginia. Então, esse é o ponto de partida da minha comunicação. Eu quero primeiro começar aqui, na contemporaneidade, para trazer-nos, né, para nós olharmos em retrospecto para o que aconteceu com as nossas fontes históricas e como nós podemos recuperar as mulheres destas fontes históricas. Nas ciências humanas, como em outras áreas do conhecimento, a mesma discriminação ela se verifica. O padrão discursivo, e por padrão discursivo eu não falo apenas de textos, mas toda a veiculação de mensagem, seja por texto, seja por filme, seja por arte, enfim.
ainda é um padrão masculino. Ainda o padrão neutro é o padrão masculino. O que faz com que as categorias sociais que não pertençam ao padrão, ou seja, não sejam homens, não sejam brancos, não sejam heterossexuais, não sejam cisgênero, enfim, as categorias sociais que não pertençam a esse padrão estejam marginalizadas no discurso, marginalizadas fora do modelo, fora do que nós consideramos padrão. E nessa comunicação, o que nós vamos fazer agora é observar a categoria das mulheres, né? Então, passando adiante, fazendo essa pequena introdução para o que a gente sofre agora, o que a gente percebe agora, eu quero falar sobre as mulheres como categoria social na história. Para a história, a importância de examinarmos especificamente as mulheres está na análise e compreensão da sua existência nos diversos processos históricos. Parece fora da nossa realidade falar sobre isso agora, porque nós estamos vivendo um momento de um florescer de aparições e participações de mulheres em vários campos da arte, da política. Nós estamos testemunhando um momento sem igual, né, no número e na intensidade dessas participações. Mulheres, e aí eu incluo mulheres cis, mulheres trans, enfim, mulheres estão ditando boa parte da conversa, se a gente pode dizer assim, ditando boa parte do que a gente pratica. Existe uma consciência maior sobre a nossa participação em todos esses processos. Isso não é dizer que agora está tudo bem, tudo igualitário. Não é a mesma coisa. Por testemunharmos uma participação maior agora, não significa que chegamos na tão almejada equiparação de participação política, participação social, enfim. Significa apenas que estamos vendo um momento que participamos mais, mesmo que não seja ainda equiparável, mesmo que não seja ainda nem perto do suficiente. Isso quer dizer que hoje, se nós vivemos esse momento de florescimento, quando voltamos o nosso olhar, retrocedemos o nosso olhar para participações das gerações anteriores, essa participação tende a diminuir. Eu vou abordar isso um pouco mais adiante. O advento da categoria social mulher na história, ela, em outras ciências humanas e sociais, acontece com a ascensão do movimento feminista organizado entre as décadas de 1960 e 1980. Antes disso, tínhamos um movimento pela emancipação das mulheres e pela participação social das mulheres. Mas antes da década de 1960, esse movimento não era tão fortemente organizado e generalizado, tão espalhado, tão difundido. É a partir de 1960, especificamente a partir de 1968, que nós vemos a difusão dessa organização dos movimentos de mulheres no mundo. Antes disso, as organizações eram mais locais e lidavam com questões mais locais, questões mais específicas. Então, para pensarmos em movimento feminista organizado, estamos pensando num movimento que começa a se organizar e se solidifica entre 1960 e 1980 e deslancha a partir dessas datas, desse recorte temporal que eu coloquei. É a partir desse período que surge na história a iniciativa para pesquisa, análise e o registro de uma história das mulheres, orientada para a compreensão e para exploração da participação dessa categoria social nos processos históricos, considerando suas particularidades em recortes como, por exemplo, idade, classe, etnia, localidade, identidade de gênero, costumes, hábitos, tradições, comunidades, regras sociais, religiões, enfim. A gente precisa levar em consideração todos esses recortes no momento de enveredar em uma pesquisa em história das mulheres. Eu costumo dizer para os alunos, para os meus colegas, que história das mulheres é um campo muito artesanal. Nós precisamos coletar
táticas, técnicas e metodologias de não só da história em si, mas da filosofia, da antropologia, da sociologia. Eu faço muito isso, por exemplo. Coletar táticas, técnicas e metodologias que possam me ajudar a construir um discurso historiográfico sobre as mulheres. Então, para realizar uma pesquisa em história das mulheres, a gente não pode se amparar apenas no instrumental da história. A gente precisa construir esse instrumental com a ajuda, a colaboração e a pesquisa muito ampla. Então, também vou trazer isso um pouco mais adiante na minha fala. A proposta básica, então, que a gente tem nesse fazer praticamente artesanal de história das mulheres é compreender a participação das mulheres na história enquanto categoria, analisar de maneira teórica e metodologicamente específica, construir o discurso e a narrativa acerca disso, e então o ponto final, o passo final é reintegrar essa categoria nos processos históricos, nos discursos acerca dos processos históricos. E a noção de reintegração dessa categoria, das mulheres enquanto categoria nesses processos históricos, parte do pressuposto que os discursos são construídos a partir do padrão masculino e da perspectiva masculina desses processos. Então, o que nós temos que fazer é pegar esse padrão masculino e reintegrar e colocar as mulheres ao lado desse padrão e colocar como contraposição. O padrão masculino entende a história, o processo histórico dessa maneira. Nós temos uma outra perspectiva, a perspectiva das mulheres. Isso pode ser aplicado em análises sobre as mais diversas minorias que nós possamos imaginar. Então, essa ação de colocar a minoria como contraposição ao padrão é uma postura que a gente pode ter sobre diversas minorias. Se a gente puser, por exemplo, se a gente trocar as categorias sociais por etnia, por idade, por nacionalidade, talvez, enfim, isso pode ser feito. Mas o que a gente está falando aqui é sobre mulher. Senão eu vou ficar falando assim, gente, de todas as outras minorias, eu vou me empolgar e vou me estender demais. Então, esse é o momento introdutório dessa fala, né? Então, feito esse contexto, apresentada essa proposta sobre a história das mulheres, sobre qual é a finalidade de se praticar e se pesquisar e se enveredar pela história das mulheres, então eu queria trazer também outra citação da historiadora Michelle Perrault. Ela tem um livro que é basilar para a história das mulheres, que é o livro chamado Minha História das Mulheres. É um manual, mas ele é o ponto de partida para absolutamente qualquer pessoa que se interesse pelo assunto. Ele é a porta de entrada, digamos assim, para que a gente possa fazer uma história das mulheres que seja de fato contemplativa, de fato abrangente, né? E ela coloca para nós todas essas questões de que a história das mulheres não é uma história das mulheres. São várias histórias das mulheres a depender da sua perspectiva, a depender do que você quer estudar, do que você quer falar. Então, a Michelle Perrault, dentro do texto dela, ela fala assim, abre aspas, a primeira história que eu gostaria de contar é a história das mulheres. Hoje em dia, ela soa evidente. Uma história das mulheres parece impossível. Entretanto, isso não existia. Isso dá o pontapé para a metodologia de como resgatar as mulheres das fontes históricas. Coletar gente, como é que eu posso dizer? É um trabalho de procurar, é um trabalho de busca, de seleção e de resgate. A gente vai entender por que é um trabalho de resgate. O primeiro fator que eu coloco aqui é a dissimetria das fontes. Assim como nos discursos contemporâneos, como eu falei lá no começo, a discriminação patriarcal entre homens e mulheres, ela existe nas sociedades humanas,
ela se reflete nas fontes históricas. Ela está retratada e muito evidente nas fontes históricas. Fontes históricas, elas sofrem processos de degradação e de seleção. Quando nós falamos que elas sofrem processos de degradação, elas sofrem a ação do tempo, a ação das condições de armazenamento, a ação de transporte, manipulação, manutenção, enfim. Esses documentos, esses materiais, enfim, as fontes históricas, sejam elas de quais tipologias forem, elas sofrem a degradação temporal, que é o que se espera que aconteça. Objetos se degradam, papéis se degradam, pergaminhos se degradam, enfim. Então, esse é um fator. As fontes, elas vão aos poucos desaparecendo. Elas são limitadas. E a seleção é algo que eu gostaria de trazer para vocês, e para trazer isso para vocês, eu tenho uma anedota. O professor Diego mencionou no começo, mas eu vou mencionar agora. Eu sou medievalista, né? Eu me especializei em história medieval de Portugal. E para trazer para vocês um exemplo de seleção, eu trago para vocês um exemplo medieval português. Mas antes eu vou definir seleção. A seleção, ela acontece pelo interesse que essas fontes despertam em quem as acessa e no período acessado. Isso significa que elas sofrem a ação de indivíduos ou de... Viva a Idade Média portuguesa! Viva a Idade Média portuguesa! Eu gosto do espírito, Paulo. Adorei. Eu tô com o chat aberto, então eu gosto das participações de vocês no chat. Podem mandar, gente. Podem comentar, que eu comento junto. Então, voltando. Eu queria trazer para vocês o exemplo de como essas fontes podem sofrer o efeito dos seres humanos, de pessoas, de indivíduos, de instituições, de grupos, enfim. Né? Um bom exemplo, esse exemplo de seleção que eu trouxe para vocês é a reforma do Arquivo Régio de Portugal, que foi promovida pelo guarda-mor da Torre do Tombo, Gomes e Anis de Zurara, no século XV. O Gomes e Anis de Zurara, durante a reforma do arquivo, ele recebeu uma missão do rei de Portugal. O arquivo está impraticável. Nós não nos encontramos no arquivo. Todos os documentos do século XII até aqui, nós não conseguimos nos encontrar. Nós guardamos, mas essa reserva documental é impraticável. É importante salientar que antes do começo do século XIV, eu sou ruim com datas, gente, a historiadora que é ruim com datas, mas perdoe-me se eu errar. Bruno, se eu estiver errada, corrija-me, por favor, nas datas, que o Bruno é melhor em datas do que eu. No começo do século XIV, o arquivo da Torre do Tombo deixa de ser itinerante e ele passa a ser guardado numa torre. Ele passa a ser reservado no local físico. Ele deixa de ser itinerante. A itinerância passa para os arquivos que estão em uso no momento. Então, os arquivos antigos passam a ser reservados primeiro na muralha, numa torre na muralha, na Torre da Escrivaninha, e depois na Torre do Tombo, dentro do Paço. Mas isso aí já é uma viagem, né? É uma side quest na nossa palestra. O que eu quero dizer no século XV, o Gomes e Anis de Zurara era guarda-mor, ou seja, responsável pela Torre do Tombo, e recebe uma missão. Organize os nossos arquivos. Nós não conseguimos nos encontrar nos nossos arquivos. O que ele, munido do conhecimento que ele tinha naquele momento, munido das possibilidades que ele tinha naquele momento, fez? O Gomes e Anis de Zurara ele esquadrinhou, fez um mapeamento de todos os arquivos, e ele, com seus ajudantes, selecionou aqueles que seriam relevantes e aqueles que ele poderia descartar, de acordo com os critérios dele, dos seus ajudantes, do rei e daquele contexto. Ele descartou, então, documentos que hoje nos seriam muito preciosos, mas na época eram, para ele,
completamente irrelevantes. O que ele faz? Ele separa os documentos que ele julga relevantes e manda copiar, fazer novas cópias para que possam ser renovados e guardados e, enfim, reservados. Os documentos que ele julga irrelevantes, ele acusa a existência desses documentos no índice, fazendo um pequeno resumo sobre o que é aquele documento, o que era aquele documento, que podia, naquela época, podia estar muito degradado, podia estar inútil, podia estar faltando pedaço, podia estar, enfim, afetado de diversas maneiras, e descarta. Ou seja, as fontes elas sofrem processos de seleção de acordo com quem acessa, de acordo com os interesses de quem acessa e de acordo com os interesses do período. Isso significa que nós perdemos a possibilidade de acessar fontes que para eles poderiam ser irrelevantes, mas para nós não seriam. Então, é algo que nós temos que manter em mente quando a gente vai fazer o acesso aos arquivos, o acesso às fontes, quando nós vamos fazer as nossas pesquisas. Às vezes, as fontes que estavam lá no século XIX, hoje não estão lá. Eu passei por isso na minha pesquisa. Tem uma bula papal que ninguém consegue encontrar, que provavelmente foi descartada, que seria importantíssima para a minha pesquisa, mas existe apenas um índice dela, dizendo que ela existiu, dizendo que continha e nada mais. Eu consegui outra bula da mesma época, de igual importância, talvez de maior importância, mas aquele documento que em índices do século XIX ainda existia, não existe mais. E o que a gente faz? A gente trabalha sem ele. É o que a gente pode fazer. A gente entrega para Deus e trabalha sem ele. Mas é isso que a gente tem que manter em mente. Às vezes as fontes não estão lá. E eu falei disso tudo para explicar que quando nós tratamos de fontes históricas que são oriundas de mulheres, ou seja, produzidas por mulheres, ou referentes às mulheres, a seleção adquire estas e outras características. Existe uma abundância de fontes jurídicas ou policiais das mulheres ditas, de acordo com o pensamento da produção da produção da fonte, ditas desviantes. As prostitutas, as mães solteiras, as trabalhadoras urbanas, enfim. Existe uma abundância de fontes jurídicas sobre essas mulheres pelo que elas fizeram, de acordo com as posturas da época, de errado. Então, esse é um ponto. Nós temos bastante acesso ao que as mulheres não deveriam ser, de acordo com o modelo da época. Vou falar de modelos adiante. E temos também o descarte da produção sobre mulheres ou de mulheres por terem sido, na época do descarte, consideradas irrelevantes. Então, o que chega para nós em matéria, em relação à história das mulheres, as mulheres em si, sejam as perspectivas sobre elas ou as perspectivas delas, é muito limitado, é muito fragmentário. E quanto mais o recorte temporal da pesquisa retrocede, mais graves são esses silêncios, mais graves são esses silenciamentos. Então, a gente tem um problema como esse em fontes do século XX? Sim. Nós temos um problema muito maior em relação a isso em fontes do século XIX. E imensamente maior em fontes do século XV e assim por diante. Quanto mais você retrocede, mais fragmentárias as fontes são. Certo? Então, tal seleção como eu vou dizer, essa seleção deliberada dessas fontes acerca de mulheres ou oriundas de mulheres exacerba o que eu chamo de dissimetria das fontes, né? Um desequilíbrio de discurso acerca de mulheres na história, seja esse discurso das mulheres ou sobre as mulheres, tá? Sobre isso, eu quero trazer outra visão da Michelle Perrault. A Michelle Perrault diz que das mulheres muito se fala sem parar, de maneira obsessiva, para dizer o que elas são, quem elas são e o que elas devem fazer. Isso nos leva aos modelos e aos silêncios. Eu quero falar agora, então, eu falei na parte anterior dos modelos e silêncios. Então, vou definir o que são os modelos e silêncios e
explicar por que eles são problemáticos para nós e como a gente pode superar esses problemas. Para que a gente possa preencher a carência discursiva sobre as mulheres nas fontes históricas, o caminho que eu sugiro que a gente tome inicialmente, o caminho, os primeiros passos, né? A primeira parcela desse caminho, porque depois a gente tem outras possibilidades. O primeiro passo desse caminho é questionar os modelos e os silêncios. E por modelo, gente, eu quero dizer os padrões sociais comportamentais propostos às mulheres por uma sociedade que é patriarcal. Dependendo do período, do local, do contexto, enfim, dependendo de diversos recortes, esse modelo varia de característica, mas ele sempre tem um propósito de controle social sobre a figura da mulher. Então, vou dar um exemplo para vocês de modelo, tá? Durante os anos 50, o modelo... 1950, né? O modelo de mulher era a dona de casa, American Way of Life, de classe média, que se dedicava ao marido e aos filhos, casava, muito jovem, estudava até o que a gente hoje tem como ensino médio, quando muito, casava-se muito jovem, e ao casar-se, não era esperado que essa mulher trabalhasse ou aventasse outras possibilidades que não a do casamento. Então era casar, cuidar do marido, cuidar dos filhos, receber o marido com um jantar quente na mesa, colocar os filhos em ordem, banhados e calmos e penteados nessa mesa de jantar, e depois desse jantar, botar os filhos para dormir e talvez ingerir 1 ou 2 barbitúricos para dormir, mas enfim. Então a gente tem esse modelo de mulher na década de 1950, tá? Então é mais ou menos isso. Posteriormente, esse modelo muda. Né? A mulher que a minha avó foi, não é a mulher que eu sou. Qual é o modelo hoje que a gente pode... São vários. Né? Quais são os modelos de mulher hoje? É a mulher empoderada? É a mulher que é liberta? É a mulher que é sexualmente liberta, socialmente liberta? Que é uma mulher fitness? É uma mulher que tem que ser magra, tem que ser bela, bem maquiada, não sua um pingo, menstrua feliz. Menstrua azul, inclusive, nos comerciais. Essa é a mulher que está aqui, posta para mim, posta para as mulheres que estão aqui presentes na sala. É essa mulher que se espera que nós sejamos. E nós não somos, esse é o modelo, é o ideal, é a boneca. É o que se espera de nós. E nós não somos nada disso. E aí, esse modelo, ele é imposto para nós porque é uma forma muito fácil de nos controlar. Enquanto estamos preocupadas com a beleza, com o cabelo, com a magreza, se aquele homem ou aquela mulher se gosta de mim, me aprecia por quem eu pareço ser, enfim. Isso faz com que nós sejamos menos propensas a pensar em outras coisas. Carreira acadêmica, carreira profissional, sonhos, aspirações próprias, uma população feminina meio maluca, Naomi Wolf, uma população feminina meio maluca pela sua própria aparência, é uma população feminina meio louca e fácil de controlar. Então, quando a gente pensa hoje nos discursos grandes midiáticos sobre empoderamento, a quem interessa que esses discursos sejam amplamente divulgados? Então, é importante a gente saber disso. É importante que exista um modelo sendo imposto, mesmo que esse modelo seja o do empoderamento, seja a da liberdade, enfim. Existe um modelo sendo imposto. E o que nós temos que fazer é questioná-lo. Então, a partir do momento que a gente aprende que todo período histórico tem um modelo, a gente tem que primeiro detectar qual é o modelo, e questionar qual é o modelo. Por quê? Porque nas fontes históricas, especialmente as produzidas por homens, sobre mulheres, existe sempre o modelo do que aquela mulher deveria ser e como ela desvia desse modelo. Quem aquela mulher, por exemplo, quem aquela prostituta deveria ser? Uma mulher honesta? E quem ela é?
a prostituta que estraga as nossas ruas. Então, isso a gente encontra muito nos documentos jurídicos. Quem é ela e como ela deveria ser? Existe um constante julgamento de valor. Então, a gente precisa detectar esse julgamento de valor e ultrapassar esse julgamento de valor. É joga pedra na Geni. Paulo está correto. É sempre o joga pedra na... A Geni nunca é suficiente. Então, e esse é o modelo. Mia concorda, minha cadelinha concorda. Esse é o modelo, essa é a definição do modelo. Agora, a definição dos silêncios. Os silêncios se caracterizam pela aridez das fontes acerca das mulheres. O que faz com que nós tenhamos uma presença fragmentária nos discursos. Ou então, os discursos sejam masculinos sobre as mulheres. O modelo proposto versus as mulheres desviantes. Como eu falei antes, sejam essas mulheres desviantes um grupo de mulheres desviantes ou uma mulher desviante específica. Então, o que a gente tem aí? A gente tem discursos sobre nós, e quando os discursos são nossos, eles são sempre contrapostos com o que nós deveríamos ser. Então, existe a necessidade de ultrapassarmos essa barreira do modelo, essa barreira do modelo e a barreira do silêncio. E procurar as perspectivas femininas nas fontes. Isso é uma pesquisa que eu gosto de falar que é uma pesquisa irmã da microhistória. Você vai no detalhe, você vai no pequeno, você vai no microscópico e você acha. Por quê? Porque você ultrapassa o que aquele homem que compôs aquela fonte quis falar sobre aquela mulher e como ele encara que aquela mulher deveria ser. Darei um exemplo. Eu trabalhei na minha tese, na minha pesquisa, com a rainha Dona Filipa de Lencastre. Tem um carro de som passando na minha rua. Eu posso colocar, Diego, minha cadelinha para fora do escritório? Fica à vontade, sem problemas, a gente espera. Já, gente, eu volto já, eu vou despejar o ser canino daqui. Só um minuto. Pronto. Piorou um pouco que ela fez um piquete na porta quando eu a botei para fora. Mas daqui a pouco passa. Então, gente, onde é que eu estava? Deixa eu pensar. Ah, tá. Estava falando da minha pesquisa e como foi que eu encontrei isso nas minhas pesquisas, tá? Eu trabalhei com a rainha Dona Filipa de Lencastre. E essa rainha, na cronística portuguesa, na cronística medieval portuguesa, ela é tratada como o ser humano mais elevado, mais puro, mais sacrossanto que pisou na terra portuguesa. Este discurso cronístico da mulher mais sacrossanta que pisou na terra portuguesa é reproduzido ad eternum, do século XV em diante, porque os discursos sobre ela começam a ser produzidos enquanto ela está viva. Então, a primeira crônica que fala sobre ela começa a ser produzida enquanto ela está viva. Então, do século XV até hoje, o que se fala sobre essa mulher é que ela é maravilhosa. É que ela é pura, que ela foi uma mãe exemplar, que ela criou a ínclita geração, que ela foi a grande mãe e madrinha de Portugal, a grande madrinha das expedições marítimas, enfim. Uma série de laudas, né? Uma série de elogios são feitos a essa mulher tão perfeita. E aí, quando a gente vai na cronística, a gente tem essa mulher. Quando a gente se vira, a gente sai da fonte literária, questiona o modelo dessa fonte literária. Por que essa mulher é tida como esse exemplo? E questiona os silêncios. Por que essa mulher não fala na cronística? Quando a gente se vira para as fontes jurídicas e diplomáticas,
nós encontramos uma mulher que tem uma ação política gigantesca, que não é uma rainha consorte de enfeite que fica no tablado e tá lá. É uma mulher com uma ação política profundíssima que, enquanto o marido combate em guerras, enquanto ele está longe, enquanto ele está itinerando no reino, essa mulher age reinando no lugar do marido. Ele deixa, em uma série de documentos, ele deixa essa mulher responsável por Portugal, porque ele se coloca nos documentos como: eu não posso. Então, a minha parceira, ela é parceira desse rei, ela é posta como parceira desse rei em diversos momentos, nos documentos jurídicos. Né? Ele coloca ela sempre em sembra, ou seja, ao lado dele, em diversas ações. Em diversas ações, nesse corpo jurídico, a gente vê essa mulher tomando decisões por ela, decisões de reino por ela. Volta para a fonte literária. Na fonte literária, existe um momento nessa fonte em que essa mulher age da maneira que ela age no jurídico. Então, o cronista, quando descreve, quando narra uma passagem, narra literariamente, narra artisticamente uma passagem sobre a história de Portugal nessa crônica, ele se vê obrigado, quase, a falar sobre aquele momento, colocando essa mulher não como modelo, mas criando uma narrativa em cima do que ela era juridicamente, diplomaticamente falando. Então, existe um momento da crônica que estão se decidindo se invadem ou não invadem a Praça de Ceuta, enfim. Os filhos têm a ideia, o rei fala o seguinte: se a rainha não concorda, eu não vou. Se o condestável, o braço direito dele no reino, não concorda, eu não vou. E na crônica, literariamente, os filhos respondem: se a rainha autoriza, o condestável não é homem que o negue. Ou seja, por que eu estou trazendo o texto literário? Ah, Raquel, o texto literário estamos tomando como verdade absoluta. Não é isso. É um fragmento, é uma brecha, é um momento que a rainha chega e faz assim: ó, oi, no texto desse cronista. O cronista é obrigado a expor um vislumbre dessa mulher, do poder diplomático que ela tinha, dentro da sua crônica. Ele tem que falar do modelo. Ele precisa explorar e montar o modelo, por motivos outros que eu não posso falar aqui, até porque meu tempo está acabando e eu não cheguei nem na metade do que eu tinha que falar. Então, ele se vê na narrativa dentro dele meio que levado a expor um pequeno vislumbre de quem era essa mulher diplomaticamente. Porque nas fontes jurídicas a gente vê essa mulher agindo como rainha reinante e não apenas como rainha consorte. Então, são esses fragmentos que eu saliento na hora de fazer a história das mulheres. A leitura é no detalhe. A análise da fonte é no pequeno, é no micro, é no microscópico, é no pequenininho. Então, essa aridez, ela tem que ser desviada, ela tem que ser trabalhada para que nas rachaduras dessa aridez a gente encontre o florescer, para que a gente encontre o que viceja, né? Então é essa proposta que eu trago quando eu falo sobre o questionamento de modelos e silêncios. Eu trago a proposta de procurar o que viceja dentro de um território historiográfico que é muito árido. É no pequeno detalhe. E como é que a gente sabe, agora fechando a anedota sobre a tese, como é que a gente confirma que esta mulher tinha este poder diplomático? Nas fontes jurídicas de Portugal, a gente confirma isso com tranquilidade, mas eu quis ir além. Eu quis entender, tá, ela tem um poder diplomático dentro da Península Ibérica que é esse. E fora? Esta rainha, ela era uma princesa inglesa, irmã do rei Henrique V de Inglaterra. Então, eu vou falar sobre isso daqui a pouco também.
sobre multiplicidade de fontes, mas eu vou dar um spoiler aqui. Então, existem registros de atividade diplomática dessa rainha junto ao irmão e a outras personalidades, a outras pessoas dentro da corte inglesa. Então, existem registros de correspondências, existem registros de interferências, existem registros dela participando das negociações de troca de terras, casamentos, dotes, enfim. Existem registros que ela age não apenas dentro de Portugal, ela age em Portugal, em Castela, onde a irmã dela era rainha, em Inglaterra, onde o irmão dela era rei. Ela se vale do parentesco para agir no cenário europeu. Afinal de contas, ela era Plantageneta, ela era da dinastia mais poderosa naquele momento. Então, ela se vale disso para agir diplomaticamente. Eu preciso voltar para a apresentação, senão eu vou falar, né, gente? Vamos lá. Muitas vezes, o que eu quero concluir aqui sobre o questionamento dos modelos e silêncios é que, muitas vezes, a presença dessas mulheres e da sua agência nas nossas fontes históricas, ela surge no que eu chamo de negativos discursivos, ou seja, no que não se fala sobre elas, ou no que se fala sobre elas de maneira negativa. Então, a gente tem que olhar se essa mulher é posta como a mais santa das santas ou a mais pecadora das pecadoras, o que não está sendo dito sobre ela? O que não está sendo abordado sobre ela? De que maneira nós podemos alcançar as outras facetas dessa personagem histórica ou desse grupo? Porque eu falo muito de uma personagem histórica por conveniência de discurso, mas a gente pode aplicar o mesmo instrumental para um grupo de mulheres, tá? Então, vou seguir adiante no meu roteiro, que senão eu vou me empolgar, gente. Eu vou me empolgar, tem muita coisa para dizer. Para fazer isso, para encontrar as mulheres, tanto nos discursos, nos negativos discursivos, quanto nos fragmentos, a gente tem que ter, frente à nossa pesquisa, frente às nossas fontes especificamente, o que eu gostaria de chamar de praxis antimisógina. Nós não podemos encarar as nossas fontes com uma lente, mesmo que nós não percebamos, tá? Uma lente misógina. Porque é o que nós somos levados a fazer o tempo inteiro. Nós somos levados, porque a sociedade é patriarcal e misógina e machista, etc, etc. Nós somos levados a olhar tudo com uma lente misógina na nossa frente, mesmo que a gente não queira. Então, isso tem que ser não só uma prática, mas um esforço. Não é tipo, eu vou encarar o meu objeto de estudo aqui com uma praxis antimisógina, esquecer disso. Não. Isso tem que ser constante. Então, a metodologia da história das mulheres que eu proponho aqui implica, consequentemente, num rompimento com perspectivas tradicionais de análise historiográfica. Implica romper e questionar o tempo inteiro, será que isso não é uma perspectiva machista? Será que essa não é uma perspectiva padronizada em cima do que é masculino, do que é relacionado aos homens? Então, é uma coisa que a gente tem que criar uma postura analítica específica para cada pesquisa que possibilite a percepção das mulheres de qualquer tempo, de qualquer período e quaisquer posições sociais como agentes da história. Então, eu quero enfatizar a agência. Porque não se trata da gente impor noções anacrônicas sobre os nossos objetos de estudo. Eu não tenho como pegar o olhar que eu uso para olhar para as minhas companheiras hoje, para as mulheres que estão ao meu redor hoje, eu não tenho como dedicar este olhar que eu tenho sem filtro para as mulheres que estão na minha pesquisa. Eu não tenho como pegar e pensar assim, nossa, Dona Filipa, empoderadíssima. Eu não posso fazer isso. Eu não posso trazer o que eu penso, porque assim, pessoalmente, informalmente, eu penso que ela era um mulherão. Sim, eu penso. As outras personagens históricas e mulheres que eu pesquisei, Maria de Portugal, Inês de Castro, eu fiz um trabalho no mestrado muito extenso
sobre essas duas também. Eu penso que elas eram, cada uma em seu contexto, grandes mulherões. Sim, claro, senão eu não estava interessada em pesquisar. Mas eu não posso trazer essa perspectiva informal para a minha prática historiográfica. Eu não posso trazer isso para a minha prática científica. Então, eu tenho que guardar esse sentimento muito pessoal dentro de um potinho no meu coração e entender essas mulheres como agentes. Entender essas mulheres como participantes dos seus processos. Então, para isso, eu não posso impor anacronicamente o que eu acho pessoalmente sobre elas. Mas eu preciso me valer de uma perspectiva que permita analisar as dinâmicas sociais que elas participam através de um movimento um movimento de informação um movimento de prática, informação e influência que é contínuo dessa mulher com tudo que encontra-se ao redor dela. Então, para estudar um grupo de mulheres, por exemplo, um grupo de mulheres trabalhadoras no Brasil, no século XX, no começo do século XX, eu tenho que entender essas mulheres como agentes do seu processo e entender como elas se relacionam e como elas trocam informações com as outras mulheres que estão ao redor dela, sejam elas pares ou díspares da sua realidade social, com os homens que estão ao redor dela, com a condição de trabalho que elas têm, com o ambiente de trabalho que elas têm, e assim sucessivamente. É preciso colocar essas mulheres em relação com os próprios contextos. E entender que elas são agentes do seu próprio processo histórico. E por agência, a gente tem que entender que a agência é um espaço teórico e prático que interpõe os agentes, os seres humanos, e sua capacidade de agir dentro desse contexto específico que eles fazem parte. Então, o primeiro passo dessa praxis antimisógina, dessa praxis historiográfica antimisógina, é a análise da agência feminina no contexto dos seus processos históricos. Então, percebam, a gente começa observando os silêncios e os fragmentos. A partir do momento que a gente coloca esses silêncios, esses fragmentos abertos para nós, que a gente consegue coletar e consegue reunir um corpus significativo, a partir desse momento que a gente começa nos fragmentos, a gente pode mergulhar nesses fragmentos. Ok. Eu tô vendo que tem perguntas chegando, eu ainda tenho algumas coisas a falar e depois eu atendo as perguntas, senão eu vou me empolgar. Então vamos lá. Eu tô anotando aqui, Raquel, pode ficar tranquila, aqui estão todas, pode. Tá, eu joia. te aviso, assim que logo mais eu começo a te dar um contador, mas não precisa nem me responder, tá bom? Ok. Então, eu falei agora sobre a fragmentação das fontes, a gente tem que perceber que a fragmentação das fontes e essa praxis antimisógina, a praxis antimisógina tem que ter com o que trabalhar. Então, para isso, a gente tem que ter uma ampliação da gama de fontes, porque as mulheres elas deixam poucos vestígios diretos, sejam esses vestígios escritos ou materiais, tá? O acesso dessas mulheres, né, à educação é tardio, é fugidio, é errático. As produções dessas mulheres são consumidas com muita facilidade e quanto mais a gente retrocede no tempo, elas são encaradas como irrelevantes. Então, essa presença fragmentária das mulheres nas fontes históricas, se a gente está, então, tratando de fontes ainda mais atrás no tempo, isso exige que a nossa pesquisa seja feita com uma gama maior de fontes. Seja essa gama maior uma gama numérica, ou seja, muitas fontes da mesma tipologia, ou uma gama tipológica, ou seja, por exemplo, eu tratei de fontes literárias, proto-historiográficas, que eu gosto de entender como proto-historiográficas. Eu usei fontes jurídicas, eu usei fontes epistolares, eu usei monumento, eu usei fontes de imagem, eu usei uma série de tipologias diferentes, em quantidades significativas, para conseguir captar as representações sobre Filipa de Lencastre para minha tese.
Porque como é tudo no fragmento, quanto mais a gente varia, quanto mais a gente amplia essa gama, mais possibilidades de melhores fragmentos e mais quantidade de fragmentos a gente tem disponíveis. Então, isso ocorre porque existe a necessidade de encontrar nesses fragmentos as perspectivas das mulheres acerca dos assuntos vigentes no contexto pesquisado. Perspectivas delas sobre si mesmas ou sobre si mesmas, enquanto indivíduos e enquanto grupos. Então, a gente amplia para a gente poder achar não apenas as perspectivas masculinas e padronizadas sobre elas, mas as perspectivas delas. Isso eu consegui na minha tese para vocês verem. Eu tenho, se não me engano, em 180 documentos jurídicos da Chancelaria Régia Portuguesa no meu corpus documental. Fora isso, eu tenho algumas tantas cartas, algumas tantas crônicas, enfim, alguns tantos movimentos. Eu tenho um corpus documental bastante extenso. Eu tenho uma fonte epistolar, autoral, que me dá o vislumbre e que, por acaso, ainda bem, confirma toda a construção de representação que foi feita sobre aquela mulher. Confirma o que foi feito e nega as partes que colocam essa mulher como sacrossanta, puríssima, etc., como inativa na política. Então, essa única fonte autoral desta mulher me ajuda a articular todos os outros fragmentos que eu encontrei sobre ela no resto do meu corpus documental. Então, existe a necessidade de você mergulhar nesse universo para encontrar um pouquinho da voz dessa mulher, dessa mulher ou desse grupo de mulheres na sua pesquisa. Então, isso se faz através da ampliação dessa gama de fontes, seja em tipologia, seja em número. E eu vou chegando no fim da minha comunicação apresentando o que eu chamo de perspectiva da exceção e o que eu proponho como combate dessa perspectiva de exceção. Então, vamos lá. A perspectiva de exceção, o que eu chamo de perspectiva de exceção, é uma muito comum, que é adotada sobre as mulheres analisadas. Nós analisamos as mulheres em grupo ou em indivíduo como através de uma perspectiva excludente, né, que dissocia as mulheres que analisamos dos seus contextos históricos, das dinâmicas que elas participam enquanto agentes da sociedade, das mulheres suas coetâneas, que podem ser suas pares ou suas díspares. Nenhuma das mulheres, e aí é a negação dessa perspectiva de exceção, nenhuma dessas mulheres é uma exceção, é excepcional enquanto grupo ou indivíduos específicos. Pelo contrário, elas são parte do contexto, elas são fruto do contexto, elas agem dentro daquele contexto, elas respondem, interagem com o seu contexto. Por que a gente pensa nisso? Essas mulheres, elas podem existir em conformidade com o contexto, ou com contextos estereótipos que se coloca sobre ela, ou não. Ou elas podem ser desviantes dos modelos e estereótipos e das expectativas e tal. Independente se elas forem conformistas, né, conformadas ou desviantes, elas não podem ser dissociadas desse contexto. Isso é uma coisa que acontece muito na pesquisa em História das Mulheres. Por quê? Porque a gente não pode, e aí é o combate à perspectiva da exceção, a gente não pode entender a história das mulheres como uma história das mulheres excepcionais, das mulheres que são pontos fora da curva, das mulheres que são desviantes, das exceções. A gente acha isso, a gente chega nesse ponto, nessa crise metodológica, porque a marginalidade da condição social feminina e a excepcionalidade dessas fontes nos conduz a pensar isso. Porque como são muito poucas e muito fragmentárias, a gente pensa, nossa, só essas eram as mulheres que participavam, que eram agentes da sua história. E não. É no cotidiano, é no prosaico que as mulheres participam das dinâmicas sociais. É no dia a dia. Então, a gente chega, o que chega até a gente é uma parcela muito pequena
de grupos e indivíduos muito específicos que sobrevivem àquela seleção que a gente falou no começo. Isso nos leva a conduzir as nossas pesquisas pensando, nossa, esse grupo de mulheres ou essa mulher que eu estou analisando, ela é excepcional, ela é especial, ela é diferente de todas as outras que viviam no mesmo contexto que ela. E é justamente o contrário. Esta mulher, este grupo de mulheres, são parte desse contexto, são fruto desse contexto, interagem com esse contexto, seja em conformidade ou em desvio. E a minha última proposta é que, enquanto historiadores que buscam a história das mulheres, é que a gente não se conforme, não adote a perspectiva da exceção. É que a incipiência das fontes nos traz. A gente não pode permitir que a condição feminina nas sociedades, que é diferente do padrão, que é marginal por opressão, se torne em desigualdade nas nossas análises. A gente não pode adotar, mesmo que inadvertidamente, o discurso das fontes ou esquecer a característica fragmentária das fontes que a gente dispõe. Então, com isso, gente, com todos esses tópicos que eu apresentei, com todo esse instrumental, eu espero ter contribuído, de alguma maneira, com uma nova perspectiva sobre como fazer a história das mulheres. Tá bem? Então, eu agradeço pela atenção de vocês e eu fico muito feliz que vocês estejam super interagindo e é isso. Aguardo as perguntas. Obrigada. Raquel, obrigado pela fala fantástica, muito bom. Certo, selecionei então as perguntas aqui. Eu vou fazer na ordem que elas chegaram, tá bom? Okay. Todas elas têm uma boa relevância, eu achei que foi bem legal. Primeira pergunta é, no caso do Brasil, onde as fontes em geral hoje já são normalmente sujeitas ao desvanecimento, será ainda mais grave essa questão de escolha e apagamento das mulheres? Sim, especificamente nas fontes que a gente tem do século XIX para trás. Eu tenho vários colegas de História do Brasil que encontram o mesmo problema que eu encontro em História Medieval. Então, eu trabalho com fontes muito mais antigas e algumas colegas de História do Brasil manifestam para mim, em conversas que temos e tal, que a fragmentação das fontes no Brasil, ela não é apenas por causa da retrocessão do tempo, mas também de uma seleção deliberada e de um apagamento deliberado de mulheres. Então, quanto mais vocais nós nos tornamos, a partir do século XIX, que as mulheres começam a aparecer, a surgir mais, né, em documentos que não são apenas os documentos jurídicos, daquelas mulheres desviantes que eu falei no começo, é a partir do momento que nós nos colocamos mais vocais que não conseguem mais nos apagar tanto. Então, quanto mais vocais nós ficamos, menor é o sucesso em apagar essas fontes. Então, é uma queda de braço. Me parece ser uma queda de braço. Em termos de seleção dessas fontes no Brasil, é uma queda de braço. Eu falo muito da Michelle Perrault porque ela é, como eu disse antes, a porta de entrada. Então, a Michelle Perrault, ela coloca uma provocação num texto dela, que agora eu não me lembro exatamente se está no livro ou se está em arquivo, em artigos. Ela fala que, por muito tempo, a nossa existência enquanto agentes históricos, enquanto membros do processo histórico, se baseou em ou sermos escandalosas demais ou sermos santas demais, mansas demais. Então, a nossa existência, por muito tempo na história, ela estava ancorada ou a mulher que faz o escândalo ou a mulher que se sobressai por atender tão bem ao modelo proposto que ela é tomada como o modelo do modelo. Então, isso acontece muito aqui na história do Brasil e é um contato que eu tenho com historiadoras que trabalham a história do Brasil, que figura muito nesse contato que eu tenho, figura muito esse problema do apagamento. Então, é uma realidade do século XIX para trás. Legal. A próxima é a seguinte: quem modifica a ordem das coisas no meio feminino? Nossa, que pergunta boa! Eu preciso pensar nessa pergunta, gente!
Pergunta ótima. Quem modifica a ordem das coisas? Nós. Por quê? Nós mulheres. Porque o que acontece? Tudo depende. A nossa autonomia não virá na bandeja para nós. Isso é uma lição aprendida a ferro e fogo por todas nós. Agora, ontem, as nossas sucessoras aprenderão no futuro. A nossa autonomia não vem até nós de bandeja, não vem de presente, não é entregue, não vem no laço de fita. Olha que o bondoso homem que entrega uma parcela a mais da minha autonomia. Não. Vem no escândalo. Vem no grito. Vem, desculpa o palavrão, vem na base da porrada. Seja essa porrada intelectual ou, de fato, física, né? Mas ela vem de nós. Essa construção de autonomia, essa construção autônoma das mulheres vem de nós. E ela precisa ser cada vez mais levada adiante. Não dá para se satisfazer com o que a gente tem agora. A gente tem que sempre levar adiante. Então, a lição que a gente toma quando a gente faz História das Mulheres é que o lugar que ocupamos não é entregue, não é presenteado. Ele é um lugar forçado. Nós temos que ser o nosso próprio ariete. É isso. Então, espero ter satisfeito. Uma pergunta que foi muito boa. Obrigada. Quem foi que perguntou? Valeu. Obrigada. A próxima pergunta é: o aumento do ingresso de mulheres na ciência, especialmente em ciências humanas, pode acarretar diretamente também no aumento da identificação de mulheres nas fontes históricas, podendo ter esse processo como o que chamamos de representatividade ou reconhecimento? Sim, só um minuto que eu vou chegar lá, peraí. Foi 1 hora e nem um gole d'água. É um recorde. Então, sim. Quanto mais de nós estamos nos buscando na história, na sociologia, na antropologia, quanto mais de nós estamos nas ciências humanas, mais de nós vamos desenterrar. Porque uma coisa que eu gosto muito, uma figura que eu gosto muito de usar é que nós estamos atrás de um véu de chumbo. Tá? Nós na história, nós na sociologia, nós na ciência, nós estamos atrás de um véu de chumbo. O que a gente tem que fazer é arrancar. Então, quanto mais de nós na carreira acadêmica, quanto mais de nós nas salas de aula, quanto mais de nós nos laboratórios, quanto mais de nós nas palestras, enfim, nos encontros, etc., mais de nós somos capazes de retirar da nossa frente esse véu, essa placa, essa lente, enfim, esse impeditivo. Então, sim, eu não vou falar assim, toda mulher que faz história, toda historiadora, ou então toda socióloga tem que necessariamente se dedicar à análise e pesquisa das mulheres. Não. Mas todas nós temos que prestar atenção na nossa responsabilidade neste campo. O que a gente faz é o nosso ariete. É a maneira que a gente tem de arrombar essa porta. Então, de arrombar o portão tão bem guardado, tão bem cerrado. É abrir. Quanto mais de nós, mais chances a gente tem de arrombar esse portão com mais sucesso. A próxima pergunta, eu vou deixar. O Bruno mandou uma, mas a do Bruno acho que fica bem para o final. O que você acha sobre a apropriação da fala pelos homens sobre a história das mulheres ou questões de gênero? Então, eu gosto de pensar nos homens como aliados, porque vamos lá, a gente divide esse planeta com vocês, né? Com eles. Tem muito o que fazer. Eles estão aí, gente. Tem muito o que fazer. Então, se eles não são aliados, eles são combatidos. Isso é muito forte de se falar, mas é verdade. Né? Quem não se alia... Isso é Maquiavel, né? Isso é Maquiavel lá no Príncipe. Os súditos devem ser mimados ou exterminados. Quem diria? Não é? Então,
Eu não gosto muito quando, por exemplo, gente, isso acontece com uma facilidade que é assombrosa. Você tem uma mesa sobre história das mulheres. Aí tem 2 mulheres e 3 homens. Tá, tudo bem, eles podem fazer a história das mulheres também. Mas por que 3 caras e só 2 de nós? Então esse espaço ele tem que ser conquistado. Se tem uma mesa específica de história das mulheres, não é preferível que existam 5 mulheres falando sobre aquilo? Não que as pesquisas de homens sejam inválidas, claro que não. É importante que homens também façam, que também analisem, também estejam presentes, também dialoguem, também aprendam. É importante. Mas eu acho que a condução do processo tem que ser feita por nós. É estarmos unidos, sim, em aliança, sim, mas a condução desse carrinho, desse trem, tem que ser feita por nós. Os maquinistas temos que ser nós. Então, toda vez que eu me vejo nessa situação, eu pergunto: nossa, somos minoria aqui também, não é? Puxa vida, nem parece que isso aqui é uma mesa de história das mulheres. Eu falo mesmo, né? Porque é para mim absurdo que eu esteja em minoria num assunto que é nosso. Me aborrece, mas é uma posição muito pessoal. Tem gente que não liga. Eu ligo muito e, enfim. É isso. Tem outras maneiras de a gente trocar. Outra pergunta aqui. Segundo a Perrault, existe ainda uma ausência quase total das mulheres no nível da narrativa histórica. E se a história tradicional torna personagens principais, determinados por grupos sociais dominantes, numa história essencialmente política, mesmo quando pertencentes a estes grupos sociais, qual o espaço restou nas fontes tradicionais? Então, era isso que eu estava falando na fala sobre a fragmentação. A gente tem que entrar através dessas pequenas brechas. Eu não sei se eu conseguir captar. Você pode repetir a pergunta, Diego? Porque assim, eu acho que é pela fragmentação, pela questão fragmentária que a gente tem que entrar. Né? Eu acho que a Perrault ela coloca muito bem que nós somos poucas, a fala sobre nós é pouca, quer dizer, a fala sobre nós é muita e a nossa presença é pouca. Então, o que a gente tem que fazer é pegar essa presença pouca e amplificar o que nós dissemos. É uma questão de amplificação, uma questão de perspectiva. É subverter esse modelo padronizado e subverter o discurso padronizado no masculino e nos amplificar. Por exemplo, vamos lá, eu tenho os meus estudos, tanto no mestrado quanto no doutorado, eles foram feitos sobre mulheres que tiveram, nos seus contextos, homens extremamente poderosos, figuras que são muito solares na história. E essas mulheres, tradicionalmente falando, eram postas orbitando como satélites essas figuras de homens muito solares. Eu estudei Dona Filipa. Dona Filipa, ela era a rainha, esposa de Dom João I de Portugal, que é considerado um dos mais importantes, se não o mais importante rei de Portugal, rivalizando apenas com o grande fundador, que é Afonso Henriques. Então, a narrativa sobre esse homem é tão intensa na história portuguesa até hoje que a rivalidade é muito grande, a presença dele é muito massiva. O que a gente faz quando a gente tem uma história tão desigual? O que a gente faz quando um grupo, por exemplo, um grupo de mulheres está colocado na historiografia tradicional como orbitando uma figura masculina ou um grupo masculino que seja tão solar, seja tão amplamente trabalhado, tão amplamente analisado, tão amplamente narrado, porque existe a construção de narrativa sobre essas pessoas. Então, como é que a gente faz? A gente afasta
essa figura. Você já teve seu momento de brilhar, querido. Vamos botar o nosso foco aqui, né? Que é nessa presença que quando a gente vê à primeira vista, ela é menor, ela é lunar, tá orbitando essa figura tão grande. Pega essa figura grande, troca, bota essa figura muito grande, esse grupo muito grande, bota isso no segundo plano da tua análise. Pega, mesmo que esse grupo de mulheres ou essa mulher, enfim, seja fragmentária nas suas fontes, bota o teu olhar ali. E a relação com essa figura muito solar, ela tem que existir, sim, porque senão a tua pesquisa fica capenga, mas ela é sempre esta figura solar atrás e a sua figura principal na frente, o teu objeto de pesquisa na frente. Então, é uma questão de você posicionar o que você quer trabalhar. É uma questão de trocar, tirar essa figura muito do teu holofote. Você vai ter que falar sobre essas figuras muito solares? Vai! Você vai ter que falar sobre esses grupos muito solares que demandam muita atenção, que são tão bem trabalhados? Sim, você vai ter que se relacionar. Mas você também... existe a possibilidade de você escolher. Eu vou falar sobre este grupo de mulher. Todo o resto me interessa apenas em relação a esta mulher ou este grupo de mulheres que eu estou trabalhando. Então, é uma questão de postura, eu acho. Eu espero ter... porque essa pergunta foi complexa, foi boa. Eu espero ter satisfeito essa pergunta. Di, você tá sem microfone. Faço sempre. Bobagem. Bobagem. Mais alguma pergunta, meus queridos? Se quiser abrir o áudio para fazer pergunta, opa, chegou coisas aqui. O Bruno tem uma. O Maurílio mandou uma aqui também. Densidade de análise. A pergunta é: há diferentes praxes em historiografias não ocidentais que poderiam estar em sinergia ou como co-ferramentas numa construção de uma praxis não misógina? Sim. E é importante que a gente pense que todo proposto aqui, eu fiz uma proposta sobre a história das mulheres, mas esse ataque ao tradicional, ele pode ser aplicado, claro, que com as suas determinadas delimitações e limitações, enfim, a outros tipos não modelares e não padronizados de prática histórica. Então, é essencial que a gente não estude apenas a história das mulheres brancas, europeias, poderosas, elitistas, etc, etc. É essencial que a gente possa trazer isso também para realidades que são marginais a este modelo, que dentro... vamos lá. A gente tem mulheres como uma categoria social marginal. Mas dentro da categoria mulheres, a gente também tem... hierarquização é uma palavra que eu não gosto muito, mas a gente tem uma gradação de privilégio. E o que a gente pode fazer, o que a gente tem que fazer, é pegar esta prática proposta, né, essa metodologia proposta, e trabalhar para a análise de minorias dentro da nossa categoria social. Ou pegar esse exemplo, né? Porque, vamos lá, eu não construí a metodologia que eu usei na minha tese, nas minhas pesquisas, sozinha. Eu me inspirei em uma série de literaturas e produções acerca de história das mulheres. E aí, nessas leituras, nessas preparações da pesquisa, eu pensei, tá, o que está faltando aqui? Então, o que está faltando na minha proposta, que eu apresentei agora? O que está faltando? O que eu não atendi? O que essa historiadora, o que essa pesquisadora não atendeu nessa apresentação que ela fez? Isso não é ofensivo, isso não é problemático. O problemático é você aceitar o pronto e não colocar o teu ali. Você tem sempre que se perguntar o que está faltando nessa proposta que eu li, que eu gostei, que eu quero adotar, mas que para mim ainda tem que chegar mais para frente. Então, é um trabalho artesanal. Quando a gente fala de produzir conhecimento acerca
de grupos sociais, categorias sociais que são marginais, o trabalho é sempre artesanal. É sempre você pega um pedaço daquela teoria, daquela metodologia, daquela prática, não sei o que, você junta tudo aquilo, pergunta, tá, eu gostei disso tudo aqui. Para mim, para eu fazer o meu trabalho, o que está faltando? E trabalhar em cima disso. E montar a sua própria abordagem em cima daquilo. Claro, fazendo as referências necessárias, se reportando, digamos assim, a quem te inspirou, sempre. Mas você tem que fazer o seu, você não pode aceitar o pronto. Então, acho que é nisso que essa praxis antimisógina que eu propus pode ajudar na praxis historiográfica fora do padrão de análise para outras categorias sociais marginais. O Bruno mandou assim: Raquel, conta um pouquinho para a gente da documentação arquivística que você encontrou nas chancelarias de Dona Filipa, que a Dona Filipa assinou. Então, obrigada, Bruna. Joia! Adoro falar sobre. Olha só. Dentro de uma gama de aproximadamente 180 documentos, eu encontrei 5 documentos compostos sob a vigia, ou seja, sob o mando da própria Dona Filipa e assinados por ela. Esses 5 documentos encontrados, alguns são índices, como eu falei para vocês, são índices que explicam que aquele documento era dela, mas que o documento se perdeu, né? 3 são índices e 2 são dela, né? São feitos a mando dela e assinados por ela. Desses 2, um se perdeu. Então, eu tenho um documento feito sobre uma questão que ela queria tratada, uma questão de atribuição de terras e aquele aliado, aquele outro aliado. Um documento assinado por ela sobrevivente até hoje. Não curiosamente, esse documento que sobreviveu era de uma doação gigantesca de terras para o condestável do rei. Aquele que eu falei, que era o braço direito, o braço de espada do rei. Então, o documento que sobrevive, que tem a assinatura dela, que está lá, etc. Esse documento é assinado pelo rei e por ela, feito a mando dos 2 e assinado por todos os filhos que estavam vivos naquele momento, sejam eles pequenininhos demais ou não. Por quê? Porque o documento feito para esse homem, que é tão importante dentro do reino, ele precisa do aval não apenas do rei, mas do rei, da rainha e da prole. Por quê? Porque são os filhos, é a prole desse casal que vai assegurar que essas terras não saiam do controle desse condestável nas próximas tantas gerações. Então, quanto mais gente assinando o documento, mais legitimidade ele tem. Então, o que a gente tira disso é que esses documentos que foram assinados por ela eram documentos que existia uma necessidade profunda de legitimação, de autorização, não apenas do rei, mas da sua parceira, da sua corregente, dela. Então, é aquele papo que está nas crônicas. O rei não vai se a rainha não autoriza, se a rainha não está ao lado dele. Então, isso é extremamente importante da gente observar. E é um detalhe que escapa aos olhos de muita gente, inclusive de gente que trabalha com esses reinados, com essas situações há muito tempo. Surgiram mais 2 perguntas aqui. O professor Paulo Barja perguntou: o feminismo negro, como a Djamila Ribeiro, é um exemplo de abordagem sociológica que pode ajudar a compreender este papel diferencial de grupos importantes de mulheres na história? Sim, sem dúvida, porque o feminismo negro, como a Djamila apresenta e como é trabalhado por tantas outras pesquisadoras, apresenta para nós novas possibilidades, novos questionamentos, novas intenções de pesquisa, coisas que, como eu estava dizendo antes, podem passar despercebidas para quem não se vê atingido por aquelas questões. Então,
é uma contribuição sem possibilidade de ser medida para a história das mulheres, especificamente para a história das mulheres negras. Quando a gente fala disso no Brasil, é ainda mais importante, porque é uma lacuna na nossa história que é do tamanho do Maracanã. Muito se fala sobre as mulheres brancas, muito se fala, sejam elas nobres ou sejam elas comuns, sejam elas poderosas, muito se fala sobre as mulheres brancas. Mas onde estão? O que se fala sobre as mulheres negras? E não apenas as mulheres negras que estavam em condições de escravidão, não apenas as mulheres negras que estavam numa condição de submissão dentro daqueles seus contextos, mas as mulheres negras no geral. Cadê a voz delas? Onde estão elas? O que a gente pode ver dentro daqueles arquivos jurídicos? Por que é importante? Por exemplo, uma coisa que fazer história das mulheres negras no Brasil é extremamente difícil, porque a gente tem 388 anos de escravidão aí para acabar com as nossas ambições de fazer um negócio que de fato contemple essa lacuna, que de fato feche essa lacuna. Mas, por exemplo, o exemplo de fragmentação, o exemplo de presença fragmentária. Nos documentos jurídicos, qual é a intenção de quem redige um documento jurídico de colocar a etnia ou a cor da pele daquela pessoa naquele documento? Por que é importante uma via de questionamento, tá? Pode ser, isso eu estou aqui especulando no momento, na hora. Uma pergunta a ser feita é: por que é relevante naquele documento definir a cor da pele daquela pessoa? O que aquele documento, ao ser produzido, queria falar sobre a cor da pele daquela pessoa? Por que era relevante? Por que aquela mulher está sendo tratada não apenas como mulher, mas como mulher e negra? Ou então, como mulher e indígena? Ou como mulher e imigrante? E assim por diante. Então, o feminismo negro é altamente relevante no contexto da formação da história das mulheres. Eu não me sinto habilitada para falar profundamente sobre isso, não porque não é um assunto que me interessa, mas porque eu gostaria de ter uma mulher negra falando ao meu lado sobre isso. Porque existem questões que eu posso não tratar e que sejam extremamente relevantes para uma pesquisadora negra. Então, existe a necessidade de eu, enquanto mulher branca, dentro da nossa categoria social, uma privilegiada, dentro da categoria social mulheres, uma privilegiada, existe a necessidade de eu ceder o espaço. E é aquele negócio, se retira para quem de direito falar. Sabe? Se eu não gosto de, numa mesa sobre história das mulheres, ter 2 mulheres e 3 caras, eu não posso ter a pretensão. Eu posso colaborar? Posso. Mas eu não posso ter a pretensão de falar sobre um assunto que eu preciso de outra mulher e uma mulher negra para falar. Eu preciso aprender. Eu tenho que ter a humildade de me retirar, dar um passo atrás e aprender sobre isso com as minhas companheiras. Enfim, é isso. E por fim, temos uma pergunta aqui da Patrícia, que ela perguntou se você já analisou algum documento que falasse sobre a mulher indígena. Então, Patrícia, eu pessoalmente não, porque a minha pesquisa é sobre história medieval, portuguesa. Então, eu não tive a oportunidade. Porém, eu tenho um convívio muito intenso com alguns pesquisadores e antropólogos que fazem pesquisa sobre história indígena, que fazem pesquisa sobre comunidades indígenas e, dentro da pesquisa, precisam saber a história daquelas nações, daquela população indígena naquela área. Então, o contato que eu tenho sobre isso são documentos, de novo, jurídicos da época colonial, que falam sobre a população indígena e aí com pequenos fragmentos de mulheres indígenas no submédio do Rio São Francisco. Esse é o contato que eu tenho, porque eu ajudei a paleografar alguns desses documentos, porque eu sou paleógrafa também. Eu faço essas leituras de documentos
século XV, século XIV, século XV, século XVI. Então, eu ajudei a paleografar documentos que esses meus amigos precisavam para pesquisa. Então, foi esse contato que eu tive, não um contato de pesquisa minha, mas o contato de pesquisa de outras pessoas, que está em vigor, não acabou ainda a pesquisa, o doutorado dessas pessoas ainda não acabou.